Estamos ao vivo. Muito bom dia, família do Café com Palavra. Bora para mais uma live especial demais. Tenho certeza que vai tocar o seu coração hoje. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que tá aí. Você que assiste essa live salva, não sei que hora você está assistindo, mas seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você possa absorver bastante conteúdo, espero que possa fazer sentido para você, espero que possa mudar algo aí no seu coração e tenho certeza que se você estiver atento, você vai conseguir captar muita coisa importante que vai te ajudar bastante na sua vida, uma live que vai trazer direcionamento para você, uma live que vai trazer um conhecimento para você, para que você possa usar aí na sua vida. O tema de hoje é o amor de Deus. E eu quero fazer, como você já sabe, eu quero fazer as lives um pouco mais práticas, mais rápidas, para que a gente possa aqui entregar, derramar e já ir aplicar no nosso dia. Então, espero que você esteja atento para pegar tudo que for derramado aqui e já ir aplicar no seu dia. Então, muito bom dia, família, muito bom dia, gente, muito bom dia. Obrigado por vocês estarem aqui. Vamos com tudo. Então, lembrando, a dinâmica vai ser essa. Eu vou entregar aqui, vou derramar, fica à vontade para participar. Você tem liberdade aqui para falar o que você quiser falar, para perguntar o que você quiser perguntar, desde que esteja relacionado com o tema, é óbvio. Mas eu vou derramar e você derrama para outras pessoas. Vamos combinar desse jeito. Eu falo e você fala para outras pessoas. Vamos combinar desse jeito aqui. Então já curte aí a live, já manda aí para alguém que você conhece, para um amigo, para uma amiga, para alguém que tá acordado essa hora na sexta-feira. Manda aí para alguém, para que você também possa derramar na vida de alguém. E o combinado é esse. O que eu falar aqui, você não pode guardar para você, senão você deixa, você impede, é tipo você vira uma represa, você impede de fluir. Fala, Luquinha. Bom, meu irmão. Então vamos combinar dessa forma. Eu tô até um pouco gripado, peço perdão para vocês, mas vamos combinar dessa forma. O que for derramado aqui, você vai anotar e vai transbordar para alguém. E vai falar para alguém, vai liberar para alguém. Não deixa preso com você. Não deixa que todo o conhecimento que for liberado aqui, em todas as lives, ou qualquer lugar que você for, não deixa que isso fique preso em você, porque existem pessoas precisando daquilo que você tem. Existem pessoas precisando daquilo que você aprendeu hoje. Existem pessoas. Nem vou falar tudo aqui porque eu já sei. Cara, Gente, por que eu aconselho vocês a ensinar ou a falar para alguém? Não precisa ser na metodologia do ensino, mas simplesmente conversar com alguém sobre um tema que você quer. Porque quando você explica algo, ou quando você se posiciona no mundo espiritual para você ensinar, para você liderar algo, você aprende muito mais. Então as lives aqui, além de eu liberar conteúdo para vocês que eu estou aprendendo em muitos lugares e que eu recebo da parte de Deus, eu aprendo muito mais. Eu desenvolvo muito mais. Então, por exemplo, hoje é sexta. Quinta-feira teve o Carisma, que é o seminário teológico que eu participo. E ela falou, não foi esse o tema, mas foi fruto do Espírito. E ela tocou nesse tema do amor de Deus e isso tocou muito meu coração. E tudo aquilo que toca muito meu coração, eu falo, eu tenho que levar isso para as lives. Eu tenho que levar isso para as pessoas, já é algo automático. Então tenha isso. Se algo tocar você aqui, já tenha isso de automático. Cara, eu preciso levar para meu pai. Eu preciso levar para minha mãe. Eu preciso levar para aquela amiga minha, para aquele amigo meu. Eu preciso levar para o meu filho. Eu preciso levar para as pessoas. Porque aí a gente vai gerando um ciclo de aprendizado, de mudança, que não vai parar em mim, não vai parar em você, vai parar nos outros. Quer dizer, não vai parar em ninguém, é uma bola de neve, é uma avalanche. Começa ali com pouco, mas não deixa de derramar. Fechou? E o primeiro ponto que eu quero tocar aqui foi que Deus, grande parte das vezes, ele foi em busca do homem. Pra gente entender que... A gente vai entender aqui, gente, que o amor... Eu vou falar 3 tipos de amor aqui, já vou dar um spoiler. Eros, Filéu e Ágape.
Só que, só dar um spoiler, o amor que Deus tem por nós não pode ser entendido e compreendido. Não tem como a gente compreender um amor como esse. Porque, pensa comigo, quando Deus fez todas as coisas, fez tudo, absolutamente tudo, foi lá e criou o homem, certo? Criou o homem, e aí Deus ele foi moldando o homem do pó, do barro, moldou, criou tudo, tudo, criou tudo. Até então, era um ser vivente que vivia, que não tinha vida, assim, alma, não tinha espírito, era um ser. E aí tem uma parte que diz que Deus ele soprou através das narinas do homem o fôlego de vida, o Espírito de Deus foi soprado dentro da gente pelo próprio Deus. Então a gente ganhou um espírito, a gente ganhou vida, a gente ganhou consciência, a gente ganhou uma vida de fato. Então olha como que a gente foi moldado pelas mãos de Deus. E aí ele formou a gente e tudo mais. E aí aconteceu a desobediência do homem lá e da mulher, que houve morte. Morte espiritual através do pecado, da desobediência. O homem e a mulher desobedeceu, isso gerou morte, que foi o pecado gera morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, toda vez que a gente peca, acontece ali um desalinhamento espiritual do nosso coração com o coração de Deus, mas dá para alinhar. Então, houve essa morte espiritual lá no Éden, com o homem e com a mulher. E aí aconteceu todo o rolê da história da Bíblia, que aí veio profetas, e aí Deus... Aquele rolê todo que não dá para passar aqui em pouco tempo. Mas, até que depois de bastante tempo, de muito tempo, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, aqui no mundo, que se fez como carne, que se fez como servo, que se esvaziou do poder de ser Deus para se fazer como servo e homem, aqui andar no meio de nós. Veio aqui, fez todo o ministério dele, morreu na cruz, tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, tudo tomou sobre si, morreu na cruz, falou tá consumado. Nesse momento o véu do tempo se rasgou e aí Jesus subiu, o Espírito Santo desceu e aí Jesus ressuscitou. E aí a gente foi reconciliado com Cristo. Então antes, quando a gente estava toda a humanidade morta espiritualmente por causa do pecado lá de Adão, estava todo mundo morto espiritualmente. Quando Jesus veio, morreu, ressuscitou e subiu, aconteceu um realinhamento, uma reconexão e a gente, de novo, foi liberado vida sobre a gente através do Espírito Santo que desceu. Vocês entenderam? Então não tem como explicar um amor como esse. Deus criou a gente lá no Éden, beleza, criou o homem. O homem fez merda. E outra, que quando Deus criou o homem, Deus que ia lá onde ele criou para se relacionar com o homem. E aí, o homem fez merda e Deus foi indo atrás dos homens, das pessoas, através de profetas, através de sinais, maravilhas. E aí Deus enviou o seu próprio filho para reconciliar ele com nós, homens. Olha que louco. Então Deus ele foi indo atrás. E ele vai atrás de você. Não sei se você sabe, mas só de você estar aqui na live, Deus está atrás de você, querendo te dizer algo. Só de você... Eu postei ontem a questão do senhor que estava lá andando para academia, em passos lentos lá. Eu escrevi lá, se você não leu, leia aqui, tá muito bom aquele texto. Olha como é que Deus falou comigo. Através de um senhor andando devagar, indo para academia. Aquilo foi um start tremendo para minha vida. Então olha como que Deus fala. Então Deus está aqui tá na live aqui, te chamando e te buscando de volta. Então ele sempre vai estar buscando a gente. Ele sempre vai estar achando formas de trazer a gente, levar a gente para mais perto dele. Porque ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que criou o homem e a mulher para se relacionar com ele. Esse é o propósito que a gente tem aqui, se relacionar com Deus. Então, eu só contextualizei isso para a gente ver aqui que não tem como entender. Quem que faria isso? Você faria isso? Não. Não tem como entender
Esse amor não pode ser entendido, não pode ser compreendido. Não pode ser compreendido. Então vamos lá, 3 tipos de anor. Anor é bom, né, João? 3 é o nariz. 3 tipos de amor. Anota aí. Eros, Filéu, Phileo e Ágape. Não sei se vocês já ouviram falar, mas são expressões em grego. E aí, vamos lá. Primeiro, amor eros. O amor eros é um amor que é de desejo, de paixão e de sentimento de posse. É um amor mais sexual, é um amor mais de... A própria palavra eros vem de erotização, erotida, erótico. Esse amor é desse tipo, de desejo, de paixão. E esse amor, quando ele não é correspondido, porque ele tem a necessidade de ser correspondido, você dá esse amor e você espera receber esse amor de novo, de alguém. E se esse amor, por algum acaso, não ser correspondido por alguém, vem um sentimento chamado ódio. Esse amor é aquele amor quando você está apaixonado, quando você tem desejo por algo. É esse amor que vem sobre você. E ele precisa ser correspondido. Se ele não for correspondido, você acaba sentindo ódio. Então olha que louco, já vai pegando. E aí tem o filéu, que é um amor mais fraternal, um amor de amigo. Aquele amor onde você tem carinho, você cuida, onde você trata bem. Aquele amor que você tem pelos seus amigos, aquele amor que você tem pela sua família. Esse é o amor, é um amor fraternal. Ele também tem a necessidade de ser correspondido. Ou seja, você dá e você espera receber esse amor de novo. Você espera dar carinho para seus amigos, amar os seus amigos, e você espera que eles te amem de novo. Porque se caso eles não te amarem dessa forma, acontece um sentimento chamado raiva. Você fica com raiva. E raiva, quando é várias vezes repetido, se torna ódio, que é um dos piores sentimentos que tem. E aí tem o amor ágape. O amor ágape é o amor do tipo de Deus. É o amor do caráter de Deus. É um amor que não pode ser entendido nem compreendido. Nós não somos capazes de entender esse amor aqui do tipo de Deus. Porém, a gente pode manifestar esse amor. A gente pode fluir através desse amor. Então, esse amor ágape é o amor de Deus, é o amor do tipo de Deus, é do caráter de Deus. O caráter de Deus, ele está dentro da gente. O caráter de Deus foi colocado dentro da gente. Então, a gente vai ler agora, se você puder, abra 1 João, do 4 ao 21. É bastante, mas eu vou ler rapidinho aqui. Ó. Diz assim, ó, 1 João, do 4 ao 21. Bora. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por isso o que fala vem do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. É dessa forma que registramos o espírito da verdade e o espírito do erro. O amor de Deus. Amados, 7. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Aqui está escrito errado, está escrito invejoso o seu Filho. Era para ser enviou. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Desta forma sabemos que permanecemos nele e ele em nós, e ele nos deu do seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. E se alguém
confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. E Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. Não há amor, não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmou, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque quem ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Olha que louco. Que maravilha. Glória a Deus. Aí vamos agora para 1 Coríntios 13, do 4 ao 13. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor se alegra com a justiça, mas o amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Vai refletindo nisso aí. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho. Mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanece agora esses três: fé, esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Então, fé, esperança e amor. Vocês sabiam, gente, que o medo, ele é nada mais nada menos do que a fé colocada em um lugar errado? É você usar da fé de maneira errada quando a gente sente medo. Porque é basicamente isso. Mas então, vamos falar sobre esse amor ágape aqui, que é do tipo de Deus. O caráter de Deus, ele é manifestado através dos frutos, do fruto do Espírito. Eu tenho que pegar aqui para ver quais são os frutos do Espírito. Que eu esqueci, gente. Mas o caráter de Deus, ele é manifestado pelos frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio ou domínio próprio. O caráter de Deus é revelado através desses frutos aqui: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então o caráter de Deus, ele é revelado através desses frutos do Espírito Santo que está dentro de nós. Então, esse amor ágape, ele é um amor que é do tipo de Deus e do caráter de Deus. E esse amor ágape, ele está dentro de nós, porque lembra que a gente leu aqui em 1 João que a gente precisa confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus para que a gente possa receber Deus dentro da gente? Então, uma vez que a gente confessa Jesus como Filho de Deus e como nosso único e suficiente Salvador, uma vez que a gente confessa isso em público, uma vez que a gente confessa isso, o amor automaticamente ele entra no nosso coração e automaticamente nesse mesmo instante, quando você confessa que Jesus é o Filho de Deus, você é reconciliado com Deus. No mesmo instante, quando você confessa Jesus Cristo, quando você recebe Deus, você é reconciliado com Deus, você recebe esse amor ágape de Deus em você e você recebe esse fruto do Espírito Santo em você. Amor, tudo isso que a gente leu. Só que esses frutos, eles
precisam ser exercitados, precisam ser treinados, repetidos, para que isso possa se tornar você. Porque é difícil, numa situação onde alguém te xinga, você aplicar a mansidão. É difícil quando alguém faz o mal para você, você aplicar o amor. É difícil quando alguém faz algo ruim para você, você ser manso, humilde e orar pelaquela pessoa. É difícil. É difícil você aplicar o domínio próprio, por isso que tem que ser treinado, repetido, mas está dentro da gente. Tudo isso que eu falei aqui. Uma vez que você recebe Deus através da confissão que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Filho de Deus. Quando você confessa, você recebe o próprio Deus em você. Então a gente tem esse amor dentro da gente. Nós fomos batizados com esse amor. E nós não somos capazes de entender. Mas a gente pode manifestar esse amor através desses frutos do Espírito. Nós podemos manifestar esse amor, a ágape de Deus que está dentro da gente, através dos frutos do Espírito, que foi tudo isso que eu li aqui. Então pega aí de novo, eu excluí aqui, gente. Anota isso aí, anota. Pega o caderno aí, pega o bloco de notas, anota, por favor, isso aqui. Anota que é muito importante. Coloca assim, ó, anota aí. Ó. Eu recebi o amor de Deus em mim. Eu recebi o amor de Deus em mim. E ele é manifestado através dos frutos do Espírito. Coloca assim, e aí você vai colocar os frutos agora. Beleza? Aí vai, bora. Coloca aí amor, alegria, paz, paciência. Tô falando rápido, gente? Ou tá dando pra anotar? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí você vai ter uma tarefa aí para casa. Você vai pesquisar cada palavra dessa aqui, qual o significado e como que você pode manifestar isso, tá? Para você se aprofundar mais. Mas enfim, esse amor a gente não entende, a gente manifesta. A gente manifesta o amor, a gente manifesta a alegria, a gente manifesta a paz, a gente manifesta a paciência, a gente manifesta a benignidade, a gente manifesta a bondade, a gente manifesta a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Isso a gente manifesta. A gente manifesta isso. Através da nossa vida, através da nossa palavra, da nossa atitude, do nosso comportamento, da nossa vida em si. E aí vale refletir, porque esse amor, ele foi derramado em nós. Esse amor está dentro de nós. Então vale refletir de será que a gente está vivendo à altura disso que foi nos confiado? Será que a gente está vivendo à altura desse amor que Deus derrama em nós todo dia? Ah, João, mas eu errei, eu pequei, eu falhei. Está escrito na palavra que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam. Então todo dia tem uma misericórdia nova de Deus chegando para você, para te renovar, para te restaurar, para te reconstruir de novo com Ele. Só que você tem que buscar. Então aí que tá, será que a gente está vivendo à altura? Será que quando a gente recebeu Deus, automaticamente a gente vira uma nova natureza, uma nova criatura? E quando a gente se batiza, isso aperfeiçoa ainda mais. Então a gente nasce de novo, a gente recebe, a gente é uma nova criatura. Quando Jesus desceu e fez todo aquele plano em que reconciliou o coração do homem com o coração de Deus. E uma vez que a gente confessa Jesus, a gente recebe isso, a gente se torna uma nova criatura, uma nova pessoa, com uma nova natureza. E aí, será que a gente está vivendo à altura dessa nova natureza? Será que a gente está vivendo como filho e filha de Deus? Será que a gente tem manifestado esses frutos do Espírito através da nossa vida? Será que as pessoas têm olhado para a gente e têm visto que a gente tem manifestado isso? Será que quando a gente vai em algum lugar, as pessoas olhem para a gente e conseguem enxergar Cristo na gente? Será que quando a gente
está em um lugar, será que as pessoas conseguem sentir o brilho do Espírito Santo nelas? É isso que a gente tem que refletir, porque senão a gente precisa mudar algo. Porque a gente precisa começar a manifestar tudo isso, porque, cara, partindo do princípio não espiritual, só de você aplicar tudo isso aqui, se você for zero espiritual, se você não acreditar em nada do que eu tô falando, só de você aplicar esses frutos aí na sua vida vai melhorar de uma forma surreal. Sua vida vai mudar, se transformar por completo. Só de você aplicar esses frutos aí. Só de você aplicar essas coisas aí. Mas existe algo que a gente precisa pensar, que é se a gente está vivendo à altura de ser filho e filha de Deus. Você já parou para pensar nisso? Tem vezes que a gente trata algo como muito comum demais. Mas nós somos filhos e filhas de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do próprio Deus. Nós fomos chamados para várias coisas. Nós carregamos todos esses frutos aí dentro da gente. Isso pode ser exercitado, pode ser repetido, pode ser treinado. Nós carregamos isso dentro da gente. E será que a gente tem aplicado isso no nosso dia a dia? Será que a gente tem aplicado isso na nossa rotina? Será que a gente tem aplicado isso no nosso cotidiano? Porque Deus nos pede para que a gente possa amar a Ele, acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus reforça isso no Novo Testamento. Então, Ele pede para que a gente ame a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, a gente tem que amar a Deus do mesmo tipo que Ele nos ama, aquele amor ágape. A gente tem que amar as pessoas do mesmo jeito que Deus nos ama, o amor ágape. E aí tem a terceira parte, que a gente faz mal demais, que a gente não consegue fazer direito, que é amar a si próprio como Deus nos ama. Amar ao próximo como a ti mesmo. A gente não consegue amar alguém se a gente não consegue amar a nós mesmos. É igual aquela questão do avião. No avião tem uma máscara que cai e a instrução é bem clara da comissária de bordo. Por algum acaso você precisa usar, você precisa colocar a máscara em você primeiro para depois colocar em alguém. Então, esse amor, a gente precisa amar a gente para que a gente possa conseguir amar alguém. A gente tem que ministrar na gente para que a gente possa ministrar em alguém. Então, muitas vezes a gente não consegue ter esse amor com a gente, aplicar esses frutos na nossa vida, em nós. É muito mais fácil quando alguém erra com você ser bondoso com a pessoa, explicar, ter cuidado, mas quando você erra com você mesmo, você não consegue ter esse cuidado, esse amor, você se cobra pra caramba. Então a gente precisa rever isso e entender que Deus nos deu um mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, amar as pessoas como a ti mesmo. Então a gente precisa se amar de uma forma que é manifestado o amor de Deus na nossa vida. Não é pra gente se amar com amor eros, com amor de desejo, de paixão. Não é pra gente se amar com amor filéu, de amigo, de fraterno. É pra gente se amar com amor ágape, com amor divino, com amor de Deus, do tipo de Deus. Porque quando a gente se ama com o amor de Deus, a gente está manifestando o caráter de Deus, que são aqueles frutos. A gente está manifestando o próprio Deus na nossa vida. Quando a gente decide amar como Deus nos amou. Nos amar como Deus nos amou. E esse amor, todos esses amores aqui, eles são influenciados pelo ambiente que a gente vive. Tudo parte do princípio do ambiente. Nós somos completamente influenciados pelas pessoas ao nosso redor. Então, se a gente convive com pessoas que odeiam umas às outras, que falam mal uma das outras, que não te levam mais para perto de Deus, cara, ontem no GC lá, que é um grupo de crescimento, foi justamente o tema sobre amizade. E a gente precisa saber caracterizar, saber classificar, essa é a palavra, saber classificar as nossas amizades. O livro do Thiago Brunet, especialista em pessoas, diz sobre isso. Classificação de amizade. Tem amigo que é estratégico, que você precisa dele ali para algo.
Tem amigo que é amigo íntimo, que são poucos, que são aqueles que você conta segredos, que são aqueles que você conta pecados, que são aqueles que você confessa pecados. Tem amigos ali que são mais colegas, que são ali de vez em quando. Tem amigos que você precisa de amigos que te levam mais para perto de Deus. E tem amigos que você não pode estar junto o tempo inteiro porque você é altamente influenciado por eles. Então a gente precisa saber classificar os nossos amigos para que a gente possa conseguir balancear o nível de influência que eles têm sobre a gente. Se permita estar em ambientes onde vão te influenciar a estar mais perto de Deus. Mas se por algum acaso você tem uma amizade muito forte de alguém que te influencia negativamente pro mundo, e você é cristão, você precisa rever isso. Porque a gente tem que estar mais perto de pessoas que vão nos levar para perto de Deus, para que a gente possa receber, estar mais alinhado, estar mais firmado em Deus, e a gente possa sentar nas outras mesas com pessoas não cristãs, com pessoas que não acreditam, para que a gente possa derramar nessas mesas. Mas a gente precisa classificar as amizades. E tem gente que é cristã que vai te afastar de Deus, por incrível que pareça. E tem gente que não é cristã e vai te levar mais perto dele. Então, por isso que eu tô falando, não é para generalizar, mas para classificar apenas. Vê aí no seu círculo de amizade, no seu círculo de amigos, na sua rede de amigos, quais são os seus amigos? Quem realmente está ali, que é alguém que você pode pedir conselho? É alguém que pode te aconselhar? Quem no seu ciclo de amigos que pode te aconselhar quando você estiver passando por um momento difícil? Quando você estiver passando por uma crise de fé? Um amigo, por exemplo, que não é cristão, não pode te auxiliar nisso, nessa questão de fé. Mas você precisa de pessoas que são espirituais, que vão te aconselhar quando você estiver passando por uma crise de fé. Mas ao mesmo tempo, você precisa de um amigo ali que talvez seja do mundão, que talvez seja loucão, mas que é bem sucedido nos negócios. E você pode pedir um conselho na área específica de negócio. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É saber classificar bem os amigos. É saber classificar bem as amizades e as pessoas que você anda. Porque nós somos altamente influenciáveis. Nós somos pessoas que somos influenciáveis demais. Então, já que nós somos pessoas influenciáveis demais, vamos ser intencionais e nos colocar em ambientes que vamos ser influenciados de maneira positiva. Pronto. Ponto. Então é sobre isso, gente. Que a gente possa hoje começar a manifestar esse amor de Deus na gente e viver à altura dessa nova natureza que temos. Viver à altura desse derramar que Deus tem sobre a gente. Viver à altura de ser filho e filha de Deus. Viver à altura disso. Viver à altura do que Deus te confiou. A gente precisa ter esse entendimento para que a gente possa aplicar na nossa vida, para que a gente possa fluir na nossa vida. Show? Fecha os olhos aí. Vamos agradecer. Se você tem alguma pergunta, algum complemento, manda aí enquanto eu oro aqui e depois eu leio. Fechou? Então fecha os olhos aí. Pai, obrigado por esse momento, pela live. Obrigado pelos corações que estão aqui. Senhor, nós te agradecemos pelo entendimento que o Senhor nos trouxe aqui hoje. Nós te agradecemos em conjunto por esse amor que nós não podemos entender, Pai. Mas nós te agradecemos por nos amar tanto. Obrigado por enviar o teu Filho, por sacrifício a nós, para nos reconciliar com o Senhor. Obrigado, Pai, por nos amar de uma forma que a gente não consegue não consegue conceber na nossa imaginação, na nossa consciência. Obrigado, Pai. E eu declaro que na vida dessas pessoas aqui, Senhor, que o amor que excede todo entendimento tomará o coração dessas pessoas e elas começarão a aplicar os frutos do Espírito, que são o teu caráter, na vida delas. E elas manifestarão a glória de Deus aqui na terra. Elas manifestarão a glória do Senhor aqui na terra.
serão luz e sal por onde passarem, dando gosto para o mundo e iluminando aqueles que estão no escuro. Que você possa receber agora esse amor, que você possa receber agora essa vida de Deus, o renovo de Deus. E se por algum acaso você ainda não recebeu Jesus, se por algum acaso você ainda não confessou Ele como Filho de Deus, se por algum acaso você não trouxe isso a público ainda, eu oro e peço para que você se posicione quanto a isso. Procure alguém ou se posicione e manifeste isso, porque isso vai mudar completamente a sua vida. Senhor Deus, obrigado por essa live, pelos corações que estiveram aqui. Obrigado pelas pessoas, obrigado pelo entendimento. Eu quero reforçar que tudo é para ti, toda honra e toda glória é tua. Obrigado por derramar sobre nós. Obrigado porque foi o teu Espírito que fluiu aqui. Obrigado, Pai. Nós te amamos. Amém. Valeu, gente. Estamos juntos até segunda. Segunda-feira a gente está junto aqui. Essa live vai ficar salva, caso você queira mandar para alguém ou reassistir. Valeu. Amanhã tem um evento. Vambora. Valeu, gente. É nóis. Tamo junto.